acolhedora, como Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Aqui é uma delas, que a gente possa sair daqui melhor que entramos, dentro do nosso merecimento, do nosso entendimento, do nosso esforço. Deus abençoe a todos nós que já estamos aqui. Deus abençoe a todos que estão chegando. Deus abençoe a todos que não vão chegar. Deus abençoe a todos que estão pensando nessa casa. Deus também abençoe a todos que não sabem que essa casa existe, mas são auxiliados também por ela. Em nome dos benfeitores espirituais, essa grande falange que trabalha com Antônio de Oliveira, o patrono espiritual desta casa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda-nos a livrar do mal, que assim seja. Graças a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Aline Moura também. A gente vai aprender um pouco mais na noite de hoje juntos. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, gente. Boa noite. Tudo bom? Muito prazer. Eu sou a Aline Moura. Venho lá da Zona Leste, né, para conversar com vocês hoje, para a gente estudar juntos, né? O palestrante é sempre quem mais precisa estudar, né? Sou médium, né, de casa espírita desde 2015, fiz o curso, trabalho como médium, trabalho como palestrante, trabalho num grupo, né, de psicografia, e trabalho em 3 casas espíritas lá na Penha. Uma se chama o GESB, né, que é o Grupo Espírita Semeadores do Bem. A outra é o Amigos do Bem e a outra é o Luz de Luz, né? Porque Jesus precisa muito da gente, né? Ele precisa muito da gente. Então, a ideia é sempre usar, né, esse dom que Deus nos deu para fazer o bem, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é estude a si mesmo, né? Foi o desafio que me deram aqui hoje, né? E o estudo, né, é um dos principais caminhos assim do espiritismo, né? Não tem como a gente fugir, né? Por isso que quando a gente entra aqui, desde o momento que a gente pisa no portão, a gente já está sendo tratado por uma espiritualidade, né? Ali na entrada tem um portão espiritual, tem trabalhadores ali que eles separam os encarnados dos desencarnados, os espíritos que por alguma razão eles não querem que quem entre aqui melhore, eles são separados, né? A gente já sente uma energia diferente da rua quando a gente entra. Aí tem o passe espiritual na casa espírita e tem também a palestra. Tudo isso é tratamento, né? O passe espiritual está trabalhando a nossa energia, mas a palestra está trabalhando os nossos desafios, né? Está trabalhando as nossas dificuldades íntimas, né? Que só a gente sabe, só a gente, Deus sabe. Às vezes a gente tem até vergonha de admitir algumas delas, né? Mas Deus não nos julga, Jesus muito menos. Se Jesus olhasse para nós, ele iria falar assim: o que você quer fazer daqui para frente, né? Porque o que já foi, não tem como mais a gente voltar lá atrás, né? Era a cabeça que a gente tinha, era o conhecimento que a gente tinha, e por isso que estudar é tão importante. Porque quando a gente estuda, abre a nossa mente. Porque o fato da gente ter passado por um problema lá atrás não significa que a gente não vá passar de novo, né? Então, quando a gente estuda, a gente se prepara para quando esse desafio vier, a gente ter mais calma, mais força e mais ferramentas para lidar com ele, né? Então, o que é esse conhecer-se, né? Estudar a si mesmo? Quando a gente entra na casa espírita, a gente vai assistindo as palestras e aí, de repente, às vezes dá vontade de aprofundar mais, aí a gente vai fazer o curso espírita. E muita gente acha que o curso espírita não é para essa pessoa, porque essa pessoa, às vezes, ela não se enxerga como uma pessoa que
possa estudar por diversas razões. Tem gente que acha que não pode estudar por causa da idade, tem gente que não se considera tão inteligente, tem gente que não se considera bom, tem gente que acha que o curso espírita vai ter prova, né? Ah, eu vou entrar lá, vai ter prova, não vou conseguir fazer. Ah, eu vou entrar lá, vai ter que entregar coisas. Mas, gente, quando a gente se predispõe, quando a gente se interessa por algo, com muita força, com a nossa força do nosso pensamento e do nosso coração, as coisas simplesmente acontecem. Eu tive uma turma lá no GESB, que eu fui professora, a gente fez a formatura em dezembro agora da turma, né? O curso espírita é de 5 a 7 anos de curso, depende da casa espírita, né? Tem casa espírita que tem mais aulas por semana, tem casa espírita que é só uma vez por semana. E aí, quando eu fiz a primeira aula do curso, aí veio uma senhora, ela tinha 75 anos, ela chegou em mim e falou assim: Aline, muito obrigada, não vou ficar no curso. Aí eu falei assim: mas por que, Aline, você não vai ficar? Aí ela falou assim, baixinho: eu não sei escrever. Como que eu vou fazer com as lições? Aí eu falei assim: mas a gente vai te ajudar. A gente está aqui para isso, né? O curso tinha 3 professoras, a gente se revezava nas aulas, né? Eu falei: mas a gente vai te ajudar. Você vai vir, você vai escutar a aula, porque tem pessoas que aprendem só de ouvir. Tem gente que não anota nada na aula, não é assim? A gente fala: gente, como que aquela pessoa passa na prova? Ela não traz um caderno, não dá uma revolta? Mas é o jeito que a pessoa aprende. Agora tem gente que passa a aula inteira escrevendo. Tem gente que passa a aula inteira olhando por nada. E aí quando você vai ver as notas daquela pessoa, os trabalhos daquela pessoa, tudo que aquela pessoa faz parece que é melhor do que dos outros. Por quê? Porque ela tem a forma dela de aprender e dá certo. E eu falei pra ela assim: ó, você vem, você vai escutar a aula, tem uma pergunta que você tem que responder na apostila, mas você vai levar para casa. Então você pode pedir ajuda para alguém na sua casa. Se você não tiver quem te ajude, eu vou te ajudar. E aí olha que legal, a filha dela começou a ajudar ela. Ou seja, a filha dela começou a estudar espiritismo em casa por causa da mãe e começou também a ajudar a mãe, e a mãe se formou, foi até o final do curso. Então, assim, a gente não pode se julgar incapaz de fazer algo, porque a gente já é muito julgado na sociedade, na vida. Todos os dias tem alguém que vai dizer pra gente que a gente não pode, não deve fazer algo, não tem como, não é capaz, não tem dinheiro, não tem tempo para fazer isso, como é que você vai fazer? Então a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? Pode deixar, meu querido. A gente vai por aqui mesmo. Pode deixar, viu? Então, esse conhecer a si mesmo, quando a gente entra no curso, a gente vai aprender o quê? Primeira aula. O que é Deus? Que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A gente vai aprender na primeira aula que Deus é uma coisa, espírito é outra e matéria é outra. Então a primeira aula do curso é assim: espírito e matéria. O que é espírito? É tudo que a gente não vê, graças a Deus. É tudo que a gente não consegue tocar. E matéria? Tudo que a gente consegue tocar, tudo que a gente consegue pegar, tudo que a gente consegue ver que existe, que é tangível, né? Então, se eu não sou matéria, eu não tenho como ser essa matéria aqui, que um dia ela vai começar a se destruir sozinha. Não precisa dar uma chuva aqui, nada acontecer. Ela mesma vai começar a envelhecer a madeira, né? Ela mesma vai começar, porque existe uma lei da destruição. Então, tudo passa por essa lei. Você pode ver que uma casa que fica fechada, ela mofa. Mas ninguém foi lá e molhou, ninguém foi lá e fez nada. Ela começa a mofar, ela começa a dar cheiro, ela começa a criar pó sozinha, mesmo fechada, não é? E o espírito? O espírito a gente não vê, né? A gente não consegue tocar no espírito, mas a gente sabe que ele existe. Porque a gente, com certeza, em algum momento a gente já teve contato com algum espírito. Às vezes por sonho, a gente já sonhou com pessoas da nossa família que desencarnaram.
encarnaram? Alguém aqui já sonhou? Alguém já conversou com alguém um sonho que nunca viu na vida? Então, são espíritos, né? E nós somos espíritos, né? Nós também somos espíritos. E somos espíritos milenares. Não é a primeira vez que a gente vive na Terra. Lá no livro Fonte Viva, fala assim, tem uma lição que fala assim, que se a gente for fazer uma viagem pela Terra, a gente vai encontrar ossos nossos em todas as partes do planeta. Já pensou você lembrar? Ah, eu morei na Espanha. Aí você vai lá no seu túmulo, que coisa horrível, né? Aí você vai lá, nossa, eu morei na Espanha e eu vivi na Espanha de tanto tempo a tanto tempo, olha só aqui. Ia te dar uma dor, uma angústia, um sofrimento isso, né? Então o Chico Xavier, ele fala assim, que a gente não pode lembrar de certas recordações porque a gente teria vergonha ou nos causaria muito sofrimento. Imaginem vocês que assim, nós temos uma programação, nós fizemos um acordo lá em cima para a gente voltar. A gente entrou numa fila lá em cima e a gente demorou 30 anos para reencarnar, em média. Tem espírito que demora mais, por quê? Porque ele não aceita a morte. Porque ele morre, ele não sabe que ele morreu, aí ele fica lá naquele lugar da morte dele, remoendo aqueles sentimentos, né, aqueles pensamentos, aquela tristeza. Ele não aceita ajuda, né? Ele não aceita nada que você fala para ajudar ele. Até que um dia ele cansa daquela situação, ele cansa daquele sofrimento. Aí ele vê alguém, aí ele segue, aí ele vai parar numa casa espírita. Aí ele fala, nossa, entrou um monte de gente aqui, eu entrei também. Aí ele vai passar por um atendimento no tratamento espiritual, um médium vai orientá-lo, vai conversar com ele, e ele vai, às vezes, perguntar para o médium, eu morri? O médium não pode falar que ele morreu, por quê? Porque é igual você falar para uma pessoa que você conhece, ah, seu filho morreu. A gente não faz isso, né? Porque a gente vai causar o quê? Um choque, um trauma na pessoa, né? Então, o espírito é a mesma coisa. A gente vai falar assim, olha, você acha que você morreu? A gente vai devolver a pergunta. Você acha que você morreu? Ou então, você lembra como você veio parar aqui? O que aconteceu que você chegou aqui? Me conta. E ele mesmo vai entender que ele morreu. Por quê? Porque ele vai lembrar que ele tinha um corpo. Quando ele fizer a comunicação, ele vai lembrar da sensação de ter um corpo. Que ele não tinha, faz tempo essa sensação. Ele vai falar, nossa, eu tô diferente. Ele vai se reconhecer, ele vai olhar e vai falar assim, esse é o corpo de uma mulher, eu não sou mulher. Por que eu tô me comunicando por essa boca, por esse corpo? Então, ele vai ter essa percepção e aí ele vai começar aos poucos a lembrar de tudo o que aconteceu, como se fosse um tratamento de terapia mesmo. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente chega na casa espírita e a gente já tem uma condição de entender uma palestra, de aceitar o espiritismo, a gente já teve esse conhecimento em outra vida. Cada um vem com a família, obrigada meu amor, com a família e com os desafios que precisa para evoluir, né? Mas você já imaginou você olhar no olho por exemplo, eu olhar no olho do meu pai e eu lembrar que na outra vida eu tirei a vida dele? Eu não ia conseguir superar isso. Então, por isso que a gente não lembra. Mas está tudo guardado aqui, ó, na nossa mente. Porque quando a gente perde o corpo, a mente é o espírito. A mente é onde o espírito vive. Então, por isso que é importante a gente ter uma mente saudável, uma saúde mental. A gente pode não ter a saúde do corpo, mas a saúde da mente a gente precisa ter. E como que a gente mantém essa saúde da mente? Vindo na casa espírita, tomando passe, conversando. Você pode perceber que quando eu tenho uma pessoa que ela vive muito sozinha, ou ela vai para um lugar longe de todo mundo que ela conhece, ela adoece muito mais rápido. Por quê? Porque ela precisa dessa mente ativa, a gente precisa de boas conversas, de afeto, de nos relacionar. Sair de casa, a gente precisa sair de casa,
A gente precisa ter contato com o mundo para a gente sempre aprender e manter a nossa mente ativa, né? Então, a gente vem nessa programação que a gente fez lá em cima e a gente vem com as mesmas pessoas que a gente teve um acordo ou um desacordo na vida passada. Então, são as mesmas pessoas, só que são papéis diferentes. Quem era minha irmã pode ser minha mãe agora. Quem era meu filho pode ser o meu pai. Quem era minha esposa pode ser uma irmã também, né? Quem era o esposo pode ser o filho, porque tudo depende do que aconteceu lá atrás e do que a gente precisa fazer para a gente evoluir nessa vida. E aí o curso espírita, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer não com que a gente se conforme com a vida. Não é isso que o espiritismo faz. Ele faz com que você aceite as suas dores. Porque, às vezes, as religiões e as pessoas, elas têm a ideia de que vir para a Terra é vir para ser feliz. Também é. Você vai conquistar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua profissão, vai realizar alguns sonhos, vai. Mas pensa no planeta que a gente está. Primeiro que é um planeta assim, ó, que ainda tem muita violência, né? A gente sai na rua, a gente precisa estar atento aos carros, às motos, às pessoas, à nossa bolsa, é muita coisa, né? Pra gente estar atento na rua. Ainda é um mundo que tem muitas doenças. Por que acontece tudo isso? Porque o pensamento coletivo da humanidade ainda é mais negativo do que positivo. Ainda é. O negativo, ele tem muita força, né? Vamos supor que hoje tivesse aqui uma festa, né? Um baile funk. Aqui estaria cheio, né? Por quê? Porque o negativo ainda faz um marketing melhor do que o bem, né? O bem é tímido, né? Então, tem até uma foto na internet que é assim, dia da cura, tá uma fila enorme, né? Dia da palestra, tem nós aqui lá na fila, né? Então, a gente vem com a ideia que seremos felizes. Só que a vida, ela não é uma linha reta. Ela é igual o eletrocardiograma. O eletrocardiograma não é assim? Uma hora o coração tá lá em cima, outra hora tá mais calmo, outra hora tá lá em cima. A vida é igual ao eletrocardiograma. Tem dias que você vai estar calmo, tranquilo, sorridente, vai acontecer alguma coisa e você vai, ficar com a sua pressão mais alta, ficar nervoso, vai perder o sono. Aí no outro dia tudo se estabiliza de novo. E assim é a vida. Mas os desafios, eles vêm para o nosso crescimento. Não é para a gente paralisar. Porque se a gente paralisar no problema, a gente adoece. Quando a gente tem um desafio, e aí eu vou usar exemplos de luto, né? A gente tem a perda de um filho, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, a perda de uma casa, a perda de uma amizade, a perda de um animalzinho de estimação. Tudo isso pode nos levar ao adoecimento. Porque a gente colocou toda a nossa energia, todos os nossos sonhos, todas as nossas expectativas em algo que é extremamente passageiro. Em algo que, assim, tem dia e tem data para voltar para o plano espiritual ou para voltar para Deus, né? Porque, assim, será que uma pessoa perde um imóvel por acaso? O que vocês acham? Tem uma causa. Tem uma causa, né? Muito bem, gostei da palavra que você trouxe, porque no Evangelho fala isso, que cada causa tem um efeito, né? E essa causa, ela está lá no passado, que é o capítulo que fala sobre as nossas aflições, né? E ele fala que para cada aflição existe uma causa anterior. E aí, quando a gente começa a entender isso, nessa jornada espírita, que tudo é responsabilidade nossa. Tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade, porque ou a gente escolheu nessa vida mesmo, ou a gente trouxe isso de outra vida, né?
Mas nem tudo que é responsabilidade nossa precisa nos levar ao sofrimento. A gente pode transformar essa história, a gente pode fazer diferente, né? A gente tem ferramentas da espiritualidade para nos ajudar a não repetir os mesmos erros, né? Por exemplo, tem pessoas que querem ter filho, mas não querem de jeito nenhum adotar uma criança. Não é uma opção. Ela quer ter o filho biologicamente na barriga dela. E aquilo que era um sonho vai se tornando um sofrimento mental. Porque ela vai tentando, a idade vai chegando e vai ter uma hora que o corpo, ele não vai conseguir gerar aquela vida, né? Então, a gente tem, qual ferramenta a pessoa teria? Vamos pensar numa adoção? Vamos visitar um lar? Vamos ver se a gente se identifica com alguma criança? E aí eu conheço alguns casos de pessoas que adotaram e logo depois veio a criança biológica, né? Isso aconteceu com uma família famosa que é do Bruno Gagliasso, né? Ele foi lá na África, adotou a Titi, que hoje já é uma adolescente, e aí depois que eles adotaram a Titi, adotaram os irmãos dela, mas veio o filho biológico deles, né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Tudo na vida é responsabilidade nossa. Mas como que a gente vai reagir diante desses desafios? A gente vai bater na mesma tecla? Ou a gente pode olhar de uma forma diferente, né? Isso é se conhecer. O que é o autoconhecimento? É você saber o que você gosta. Por exemplo, eu gosto que a pessoa venha na minha casa e traga alguma coisa, né? Vai vir aqui e não vai trazer nada. Eu não gosto que a pessoa traga nada. Não gosto, eu já vou falar pra ela, olha, eu tô te convidando, mas não precisa trazer nada, tá? Eu gosto que a pessoa fique na minha casa e durma na minha casa. Eu não gosto que durma na minha casa. São pequenas coisas, mas a gente tem que reconhecer o que a gente gosta, o que a gente não gosta. O que uma pessoa fala que me estressa, na hora que ela fala sobre esse tema, por exemplo, política, na hora que a pessoa fala sobre política, aquilo já me deixa estressado, nervosa, não quero mais conversar, ou não gosto que fale sobre o corpo dos outros, não gosto que fale sobre a cor dos outros, sobre o cabelo dos outros, eu acho desrespeitoso. Então, quando a pessoa começar, o que eu vou fazer? Porque assim, não dá para impedir que o outro faça. Ele vai fazer. E aí, quando você está numa festa, quando você está num almoço, quando você está numa casa espírita, algum espírito que está ali, só esperando uma oportunidade, ele vai fazer com que o outro faça uma coisa que ele nem sabe que ele está fazendo, mas que vai te atingir lá naquela sua ferida que é profunda. Então, por exemplo, vou dar de novo o exemplo do filho. Uma pessoa que perdeu um filho faz um mês. Ela não quer falar desse assunto, ela está ferida, né? Aí vai sentar do lado de uma pessoa que vai ficar falando de filho. Entendem? Porque a espiritualidade inferior, os espíritos inferiores, eles querem nos machucar. Mas eles não conseguem nos atingir, porque a gente toma passe, a gente faz o evangelho em casa, a gente tem uma vida ética com Jesus, a gente sempre está fazendo nossas orações, mas o outro, de repente, ele está mais desequilibrado, ele está passando por um problema, ele está chegando na casa espírita hoje, ou ele não tem nenhuma religião. Então, quando ele vai se aproximar de você, ele vai bem na sua ferida. E aí, o que você vai fazer quando ele for na sua ferida? Entende? Você vai xingar? Você vai agredir? Né? Você vai fazer um escândalo? Então, você precisa saber o que te tira do sério. Você já parou para refletir? O que te tira do sério? Nossa, tanta coisa. Dá um exemplo para mim. Você quer dar um exemplo? Acho que desorganização, pessoas folgadas, Sim. aproveitadoras. Sim. Muita
dar em mim. Boa, Uma coisa séria. boa. Você já parou pra pensar o que te tira do sério? A lista boa. Faltar com a palavra, não cumprir horário. Sim. Boa. Tem muita coisa, né? Muita coisa, né? E às vezes são pequenas coisinhas que vão virando uma bola de neve, né? Sim. Né? A pessoa vai fazendo isso hoje, aí depois ela faz isso, depois ela fala aquilo, aí chega um dia que você fala assim, não te aguento mais, aí você já explode com a pessoa, né? E você? Porque agora a gente é espírita, então a gente luta É, para modificar, né? sim, sim. E você? É o horário. Horário? Marcou comigo, olha, eu passo aí pra te pegar a tal hora, tá? Eu tô esperando. A pessoa não vem, chega depois de uma hora, eu tenho meu irmão em casa. Aí eu fico, nossa. E falar mal da pessoa, entendeu? Tá aqui do meu lado, começa. Ai, você viu o cabelo dela? Ai, você viu? Nossa, aquilo me deixa doente. Eu falo, gente, deixa ela cada um. Esse é um. Perfeito. O gente é assim. Ele tá em casa, ele chega já falando mal da irmã dela. Eu falei, deixa ela ser feliz do jeito que ela é. Aquilo já me irrita. Já fico. Perfeito. E você? O que te tira do sério? Olha, uma coisa que me deixa profundamente irritado é quando alguém chega e só fica reclamando. Eu tento contemporizar. Eu falo pra pessoa, mas é assim mesmo. Eu tento usar aquela situação dos 3 potes. Isso serve pra mim? Posso passar pra frente? E se eu passar pra frente, vai acontecer o quê? Um ponto acrescenta um ponto. É difícil. Uma ótima A pessoa chega lá reclamando. É que nem um balão. Quando a pessoa esvaziar, ela tá tranquila. Mas aí assim, vou ficar carregando isso. Eu precisava escutar isso por algum motivo. Sim, Porque aquele negócio vai virar um reflexo em mim. sim. Como é que eu vou agir quando eu começar a tá numa situação? Porque às vezes assim, no meu ponto de vista, tá fácil só virar garrafa. A pessoa não consegue nem pôr uma garrafa. Então não adianta eu ter pressa porque ela não está entendendo o que eu entendi. Eu não estou passando o problema dela. Eu escuto, eu tento contemporizar. Para não a pessoa se sentir assim, eu estou falando com você, você está bravo. Eu escuto a maioria das pessoas, eu trabalho na imobiliária. De cada 10, 9 reclamam. Então, o dia inteiro estou escutando alguém reclamar de alguma coisa. Eu tenho que sair de lá em paz comigo. Então, o meu serviço fica lá, eu venho 150 aqui. Então, eu estou trabalhando na minha paciência. Tem que ouvir a reclamação o tempo inteiro. E também separar, né? Esse nervosismo, essa agitação é do outro, Sim, não é minha. não é minha. Porque a gente esquece que a gente tem mediunidade. Kardec fala assim, ó, todos somos mais ou menos médiums. Então o que acontece? A pessoa chega nervosa, agitada, aquilo vem na gente igual uma bomba assim. Aí de repente você começa a ficar nervoso, agitado, com dor de cabeça, com uma dor nas costas, e você não sabe por quê, né? Então é isso, o tempo todo a gente tem que aprender a separar. Isso é da pessoa, não é meu. Essa irritação, essa insatisfação, essa desorganização é do outro, não é minha, não me compete, né? E assim, a gente saber que a gente está num planeta que tem espíritos muito diversos. Tem espíritos que são altamente inteligentes, que nem os autistas, mas olha só, não conseguem interagir, não conseguem se comunicar, não conseguem falar, ó, eu quero água. Muitos deles não conseguem, né? Mas são inteligentíssimos, né? Mas tem espíritos também muito atrasados, que ficam fazendo mal, que ficam tirando vantagem dos outros o tempo inteiro. Tem gente que passa o dia agora dando golpe. O golpe virou uma forma de trabalho, sabiam? A pessoa passa o dia inteiro na tecnologia, no telefone, aplicando golpe. É um espírito atrasado. É um espírito que ainda não entendeu que o que ele está fazendo só vai voltar para quem? Para ele mesmo. Para ele mesmo, não tem como. Ele vai tirar um dinheiro aqui, um dinheiro ali, mas ele está entrando numa dívida moral muito grande, né? Que é a principal ideia que a gente traz nessa palestra, né? É a gente melhorar moralmente, porque todas essas pessoas que atrasam, que
dão ordens, que são folgadas. Todas essas pessoas, elas estão nos ajudando a desenvolver mais a nossa paciência, a nossa compreensão. Toda história tem dois lados. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, poxa vida, gente, eu atrasei porque o motorista não passou. Eu posso colocar a culpa no motorista, né? Eu passei porque eu dei sinal no ônibus e o motorista não parou. Poxa, eu ia chegar no horário. Mas aí, pode ser que eu não esteja atrasado por causa disso. Eu atrasei porque eu acabei enrolando, que eu acabei me aplicando em outra tarefa que não deveria, né? Então, toda história tem dois lados. E a gente precisa entender que, assim, todos nós precisamos evoluir em alguma coisa. Porque também tem dificuldades nossas que para os outros são inegociáveis. Por exemplo, eu marquei com ela aqui, né? A gente vai fazer um curso juntas. Outro dia eu tive um amigo do trabalho que a gente foi fazer um treinamento de socorrista. O curso começava às 8 horas. Ele chegou às 6 horas da manhã. E estava muito frio, porque ele foi de moto, ele se confundiu com o horário e chegou às 6 horas da manhã. Então, assim, pensa na irritação da pessoa da empresa que vai ver lá uma pessoa às 6 horas da manhã. Vai falar, ó, 2 horas vai ter que ficar esperando aí, porque eu não vou poder abrir o portão. Não estou autorizado. Se eu abrir o portão, como é que vai fazer? Vai sobrar pra mim, né? Aí ele foi de moto, não, ele foi de carro. Aí ele dormiu no carro até que deu o horário. Que bom que ele foi de carro, né? Mas, assim, tem pessoas também que não têm flexibilidade nenhuma. Se o curso é às 8 e você chegar às 8h02, você já não entra. Porque 2 minutos não pode. Então, a gente está o tempo todo, a gente tem o tempo todo que fazer o quê? Negociar. E negociar é extremamente desafiador. Porque às vezes, para negociar, a gente vai ter que ceder. A gente vai ter que entender que às vezes a gente prefere ser feliz ou ter razão. É melhor eu negociar aqui com uma pessoa para, tipo assim, ficar em paz. Porque eu tô indo na casa espírita, sabe? Eu tô tentando ser uma pessoa melhor também, né? Ou então eu vou negociar hoje, vou deixar em paz. Ou então eu não vou negociar não. Eu não vou ceder, eu não vou deixar. Eu vou negociar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí depois pode ser que à noite aquilo fica na minha cabeça, me perturbando. Poxa, eu pensei melhor, por que eu não resolvi dessa forma? Ia ser tão mais leve dos dois lados, agora eu tô assim, não tô conseguindo nem dormir. Entendem? Então, a gente precisa se conhecer. Nos momentos felizes, eu não posso ficar tão feliz, porque se eu ficar tão feliz, eu vou abusar do álcool. Ou eu vou fumar mais cigarro do que geralmente eu fumo. Ou eu vou pegar o carro e vou fazer alguma besteira. Mas eu também não posso ficar tão triste, porque se eu ficar tão triste, eu vou fazer alguma besteira. Entendem? A gente tem que conhecer os nossos limites. Para quando a gente chegar no limite, a gente saber como agir, ou a gente pedir ajuda mesmo. Falar, olha, eu vou precisar da sua ajuda hoje, porque eu estou passando por um desafio muito grande, eu não estou conseguindo resolver sozinho. E tá tudo bem não conseguir resolver, gente. Porque a gente veio aqui para aprender, né? Jesus é o professor. Jesus é o mestre. A gente é o aluno. E ele nos colocou aqui nesse país, com essas mesmas pessoas, com essas mesmas dificuldades, para a gente realmente passar por tudo isso de novo. Né? Por exemplo, alguém aqui tem carta de motorista? Todo mundo? Olha só, você também? Não? Não tem interesse de ter carta de motorista? Não. Tá certo. Mas quantos de vocês aqui passaram na primeira vez na prova do Detran? 2 de 5. Ó, tá vendo? Existe uma estatística. 3 de 5. Né? Ele também passou. 3 de 5. Então, assim, eu não passei na primeira vez. Porque o meu emocional não deixou. O meu emocional estava muito abalado. Então, assim,
Mas numa próxima vida que eu vou tirar a carta, mas me aguarde que eu vou passar de primeira. Entendem? A gente estuda, chega lá na hora da prova, não significa que a gente vai fazer a prova bem, mas significa que a gente não sabe. Nem sempre, às vezes a gente está nervoso, às vezes a gente não dormiu bem, às vezes a gente está com a cabeça em outro lugar, né? Então, a prova, ela não vai demonstrar que você sabe ou não sabe. O que vai demonstrar é a sua consciência. Depois de 20 anos dirigindo, em 2019 eu fui fazer a habilitação especial, PCD. Quase não passei. Depois de 20 anos dirigindo. Você já está cheio de vício. Não, só que eu fiz as aulas É no o carro pior. adaptado, Sim. A base do que a gente tem que fazer, eu já sabia tudo. Uhum. Tinha todo o conhecimento. O nervosismo, eu quase fui reprovada. Você vê que o nosso saber tudo, às vezes a gente, você dirige normal. Às vezes até o jeito de você virar, que é passar e a gente faz aquilo, já é errado. Eu tive que aprender a Porque a usar gente, o volante. depois né? que aprendeu, beleza. Então eu não podia mais fazer o A gente movimento. cria vícios que pra quem está tirando não pode. Quase fui reprovada por 20 anos. Passei, sim. Eu tive que voltar a fazer. Gente, mas é horrível fazer baliza. Eu fui de Aí carro, Mas passava você em todas. eu fui de carro tirando Passava em todas na as prova. Era ótimo, né? Aí deixa eu só te fazer uma pergunta. Não Pode sei fazer. se você comentou Sim. sobre a profissão das pessoas que estão fazendo hoje, que fazem as coisas erradas. Por exemplo, que clonam os cartões. Essas pessoas, alguns respondem aqui na justiça. E claro, a justiça ela vai ter que responder mesmo, né? Depois que desencarnam. Mas as pessoas, por exemplo, os advogados que defendem essas pessoas que fazem essas coisas erradas, como que eles respondem? Assim, é uma posição difícil porque, assim, um advogado, um juiz, né? Sim. Eu acho que são duas profissões que são muito difíceis de lidar, assim, de tomar uma decisão contra um lado e não contra o outro, né? Porque a lei dos homens, ela é falha, né? O próprio Evangelho traz, né, que existe a lei divina, né? Que existe, lá no filme Nosso Lar, mostra que existe o Departamento da Justiça Divina, né? Por quê? Porque a lei dos homens é falha. Você pode entrar na justiça e você pode passar uma vida inteira com aquele processo na justiça. Você desencarnou já e o processo está lá. Não anda, entende? Assim como tem pessoas que falam assim, né? Ai, fulano foi preso injustamente, passou 4 anos preso injustamente. Então, assim, às vezes você paga nessa vida mesmo. Você é pego, né? Você acha que ninguém vai descobrir, aí um dia você é pego, você é preso. E às vezes, quando você consegue escapar da lei dessa vida, você na próxima vida você vai resgatar isso de alguma forma. Que são essas coisas que assim, nossa, fulano era tão bom e aconteceu isso com ele. Perdeu uma casa, perdeu uma família inteira, foi preso injustamente e tudo mais, né? Que a Simar falou, acho que na questão da advogada, eu entendi no sentido, quer dizer, eu sei que o Fábio fez aquilo e ele está errado. E eu, por dinheiro, eu vou lá defender, sabendo que ele está errado, eu vou prejudicar a pessoa que está certa. Acho que é nesse sentido, né, Lucimar? Então, você perguntou se essa pessoa Eu pagaria tá, por tá. isso, né? O defensor desse, o juiz, o advogado. O defensor dessa pessoa que faz as coisas erradas. Sim. O juiz vai lá e, mesmo ele está errado, mas a lei aplica. Ele aplica a lei por benefício dessa pessoa que está errada, né? Ele vai pagar. Porque assim, geralmente tem quando uma pessoa ela tem essa tendência, né? Era isso que eu ia falar, eu esqueci essa palavra. Uma pessoa que ela age em benefício próprio, em benefício de um lado errado da história, sabendo, né, com consciência, porque nem sempre o juiz sabe se a pessoa está mentindo ou não, né? Mas quando ele sabe, ou quando ele foi comprado, ou o advogado recebeu e vai defender injustamente, essa pessoa, ela tem uma tendência ao mal. E quando essa pessoa, ela não é
vez que ela fez isso. Ninguém vai fazer isso assim a primeira vez, porque vai ficar com medo, né? Então, para ela chegar num nível assim, geralmente ela já fez outras pequenas coisas e ela vai evoluindo, não no sentido de evoluir, melhorar. Ela vai aumentando os crimes, né? E aí ela vai desenvolvendo ali umas companhias espirituais. Esses espíritos obsessores protegem esse juiz, por exemplo, esse advogado. Às vezes ele vai ser pego, aí ele recebe uma intuição de sair de casa ou de esconder determinado documento para ele não ser prejudicado. Ele tem uma proteção do mal, entendeu? E aí ele não vai ser pego nessa vida. Desencarnando, ele vai continuar nessa tendência ao mal, porque ele gosta de fazer isso, né? E aí, em outra vida, quando ele aceitar que ele precisa se corrigir, aí ele vai resgatar todos esses débitos. Entendeu? Tem um livro que se chama O 13º Apóstolo, que conta a história do Dr. Bezerra de Menezes, de todas as reencarnações dele. Quando ele encarna como Bezerra de Menezes, o Jorge, né, que é o autor do livro, ele vai contar que ele era um homem muito bom, mas que ele não conseguia ficar com um centavo no bolso. Todo o dinheiro que vinha para ele ajudava alguém, e ele sempre estava precisando de dinheiro, né? Mas ele era uma pessoa boa, mas sempre estava precisando de dinheiro, nunca era o suficiente. Por quê? Porque em uma outra encarnação ele foi Zaqueu. E nessa encarnação ele foi cobrador de impostos. E com consciência, naquela época, o imposto ele cobrava 3 vezes mais do que a lei. Então, assim, tinha o imposto que era do governador romano, que era César, né? E o Zaqueu, ele cobrava 3 vezes mais para ficar para ele também. E aí, quando ele vê Jesus, ele sabe que Jesus vai passar na cidade, ele sobe numa árvore. Não porque ele queria ser visto, porque ele era curioso, ele queria conhecer Jesus. Ele falava, quem é esse Jesus? E aí, quando Jesus está passando, Jesus olha para cima e fala assim, Zaqueu, desce que hoje eu vou descansar na tua casa. E aí, conta-se que ele olha para Jesus, ele reconhece Jesus porque ele já trabalhou com Jesus em outras encarnações. E aí ele fala assim para Jesus, Jesus, eu não vou devolver uma só, mas eu vou devolver 3 vezes mais tudo que eu devo. Por que 3 vezes mais? Porque ele era bonzinho? Não, porque ele cobrava 3 vezes mais. E aí quando ele encarna como Bezerra de Menezes 100 anos depois, porque de Zaqueu a Bezerra tem 100 anos. Aí ele vai para a espiritualidade, ele vai aprender homeopatia, que foi a especialização dele, né? E aí ele vai aprender muita coisa sobre a medicina, que ele ajudou em muita coisa quando ele foi Bezerra. E aí ele vai encarnar com essa dificuldade financeira até o final da vida. Essa parte, eu assisti o filme do Bezerra, mas eu não sabia que ele tinha sido Zaqueu. Ele foi. E aí, assim, ele tinha um pai, uma família que era família de generais, né? Eles tinham bons salários, boas terras. Só que quando ele tinha 19 anos, a família começou a ser perseguida politicamente no Ceará. Ele nasceu no Ceará. E ele veio para o Rio de Janeiro estudar medicina com só as roupas que ele tinha. Porque o pai dele não pôde ajudá-lo financeiramente, porque já estava sendo perseguida a família. Então ele começa a dar aulas na faculdade para poder pagar o aluguel, porque ele não tinha dinheiro, entende? Então assim, é isso. Pode ser que essa pessoa pague nessa vida mesmo, ela pode desenvolver uma doença para ela parar de fazer essas coisas, ela pode sofrer um acidente, às vezes a espiritualidade dá um jeito de parar essa pessoa, porque ela está prejudicando muitos outros. Às vezes não, porque ela tem esse tempo de vida para cumprir. Se ela não cumprir, vai ser pior ainda a situação dela. Então depende da espiritualidade. E aí, se ela é uma pessoa que se arrepende, ela vai ter bons caminhos quando ela desencarnar. Se ela não se arrepender,
entender, ela vai continuar nessa tendência ao mal. Certo? Respondeu? Respondido? Agora respondido? E aí, só para finalizar, assim, gente, eu não consegui mostrar os slides para vocês, mas eu falei tudo o que a gente precisava falar, só não falei uma coisa. No livro dos Espíritos existe a questão 919, que ela fala assim, né? Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí a resposta começa com a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo? Porque assim, Sócrates, ele veio antes de Jesus. Ele era um filósofo, ele é muito importante na filosofia, e ele nunca afirmava as coisas. Por exemplo, se alguém perguntasse para ele assim, você me conhece? Se alguém falasse assim para ele, Sócrates, você me conhece? Ele ia falar assim, eu te conheço? Ele ia responder com uma outra pergunta. E Jesus fazia muito isso também. Jesus levava muita gente à reflexão, né? E isso é a filosofia, que é a parte tão preciosa do Espiritismo, né? Ela vai levar a gente a refletir, e refletindo, a gente vai encontrar o sentido da vida. O que nos faz viver a vida, mesmo com as dificuldades que a gente tem. O que não pode fazer a gente desistir, porque a gente encarnou, a gente tem saúde, com muita dificuldade que a nossa saúde tem, mas a gente tem mais saúde do que muita gente. A gente tem comida na nossa mesa, a gente tem luz na nossa casa, a gente tem, graças a Deus, independência, a gente não está acamado, a gente não tem uma deficiência que nos impede de fazer alguma coisa. E isso é muito, gente. E aí, por que ele faz essa pergunta, né? Qual que é o meio mais eficaz para melhorar a nossa vida e não fazer com que a gente faça o mal? Aí vem uma resposta de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele estudava muito. Ele é um dos principais estudiosos da Igreja Católica, né? Foi um grande professor. E aí ele deu um exercício para nós que é muito prático. Você vai chegar no final do seu dia e você vai pensar e vai revisitar tudo aquilo que você fez durante o dia. E você vai refletir se aquilo foi bom, se aquilo foi ruim, né? E você vai pensar com você mesmo. Se você achar que você deve pedir perdão, você vai pedir, né? E é isso que a gente estava falando aqui a palestra inteira. Revisitar o que a gente fez durante o dia, como a gente pode ser melhor. É isso que Santo Agostinho nos ensina, né? A como a gente pode ser melhor, não cometendo os mesmos erros amanhã. Todos os dias fazer essa revisão moral. Por exemplo, eu estou dirigindo. Eu dei passagem hoje para o pedestre. Eu respeitei o trânsito, eu respeitei as pessoas, ou eu só xinguei, né? Ou eu quase causei um acidente. Porque assim, todo mundo quer chegar. Todo mundo precisa chegar em casa, precisa chegar no trabalho, né? Mas será que eu não posso me organizar para eu ir mais calma, para eu ir mais plena? Porque se acontecer alguma coisa, eu vou ter sabedoria, eu vou ter calma, para eu poder reagir da melhor forma possível, né? E aí, só para fechar, sempre trazer o ensinamento de Jesus. Porque talvez a gente não lembre de Santo Agostinho, né, no final do dia, mas a gente deve lembrar de Jesus. E daquele ensinamento que é básico, fazer ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, se fosse eu, será que eu gostaria de a pessoa ter feito isso comigo? Se fosse no meu lugar, será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? Esse nunca falha, tá bom, gente? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma sugestão, alguma reclamação? Você está falando essa última parte aí, eu lembrei, será que já fiz algumas vezes isso e tenho me questionado, será que eu estou andando na pista do ônibus? Não é? É verdade. Isso faz parte. Faz parte. Gente, eu passei, esses últimos 4 dias sem luz na minha casa. Porque um parafuso lá do disjuntor resolveu sair do lugar. Eu liguei na Enel,
O primeiro dia eu fiquei nervosíssima. Aí o segundo dia eu falei, gente, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Alguma coisa pra a vida quer me ensinar a ficar 4 dias sem luz. Aí eu fiquei mais calma, sabe? Eu pedi ajuda do meu pai, pedi ajuda da minha mãe. Eu falei assim, se eles conseguirem, tudo bem. Até que teve um dia que eu tomei um banho gelado, porque a água só esquentou ali na superfície, embaixo ela ficou gelada, né? Aí por isso que eu tô com a garganta meio ruim. Aí eu peguei e pensei assim, eu falei, quer saber? Essa luz vai chegar. Mas não depende de mim. Um dia vai se resolver. E aí ontem o meu pai foi lá com o eletricista, eu nem pedi, ele foi lá e resolveu. E eu achei muito bom que o meu pai foi, porque eu estava muito chateada com o meu pai no mês passado. Aí o final de semana passado ele estava varrendo o quarto do meu irmão e limpando num frio, que nem hoje. Aí eu tirei uma foto dele e falei assim pro meu irmão, o seu pai está limpando seu quarto nesse frio, era 7 horas da noite. Lembre-se disso quando você estiver nervoso com ele. Ele também tem coisas boas a nos ensinar. E aí eu tô fazendo isso tudo por quê? Esses exercícios todos. Porque eu comecei a fazer terapia. E eu comecei a me enxergar. E parar de olhar os defeitos dos outros. E comecei a perceber que o outro pode fazer o que ele quiser. Quem tem que ser uma pessoa melhor sou eu. Quem tem que reagir com calma, com tranquilidade sou eu, porque a responsabilidade da minha saúde é de quem? É minha, é só minha. A minha saúde física e mental é só minha, não é do outro. Então depois que eu comecei a fazer terapia, minha vida tá mudando assim. A minha cabeça tá muito melhor. Eu tinha feito na pandemia, me ajudou muito a passar pela pandemia, que foi muito desafiadora para muita gente, então eu fiz na pandemia. E agora eu voltei a fazer e foi uma bênção na minha vida. E isso aqui, essa palestra, também é uma terapia para mim, para vocês, para todos nós que nós estamos aprendendo juntos. Eu não sou ninguém para ensinar ninguém, eu só li a lição de hoje e estou contando para vocês. Mas os exemplos que vocês deram para mim também me ensinaram muito, né? Eu vou lembrar das pessoas folgadas. Eu vou lembrar de você falando, depois de 20 anos eu dirigindo, eu tive que passar por uma prova, eu tive desafios, porque é isso. A vida muda o tempo todo e a gente tem que aprender com ela o tempo todo. E a gente só vai aprender se a gente estudar. Não tem outro caminho. Que o Emmanuel fala, estudar e servir. Então lá no plano espiritual, a primeira coisa que eles vão falar, não, você não vai varrer o chão não. Você vai estudar. Aí depois você vai trabalhar. E não tem outro jeito. Tá bom, gente? Então agradeço de coração. Perdoe os minutinhos que eu passei, que a conversa estava muito boa, né? Só faltou um bolinho puxado. Na próxima a gente providencia, né? Um bolinho com chazinho e a gente senta e fala do Evangelho. Mas. Eu quero te agradecer, viu? Você foi pego assim. No último minuto do segundo tempo, né? Você ajudou a gente, o palestrante infelizmente não pôde vir, e aí pergunta para um, pergunta para outro, e aí o Will falou, tenta com a Aline. Foi ele que falou meu nome? Não, o Will, você conhece, né? O palestrante lá, o Will, é o Willi, né? É o Willi. Willi? É. Nossa, depois você me mostrou a foto dele, eu não tô lembrando quem é. Eu tenho aqui. Aí ele falou assim, tenta com a Aline. Eu falei, vou tentar. Porque eu já tinha tentado com tanta gente. É difícil assim na hora. Mas você viu que bacana aquele livro, né, Aline? Ele é bem bacana. Nossa, eu adorei. Foi um presente que você me deu. Eu achei. É um roteirinho ótimo, né? Ótimo, porque aí já define, né? Facilita. Deixa eu ver se eu tenho aqui, Will. E o slide não funcionou, mas foi bom também, porque foi uma conversa, né?